como é que tentar perceber melhor o que é a arte contemporânea. Portanto, já não é novidade a Manuela naquilo que é as nossas formações, mas esta é a primeira que nós temos de arte contemporânea consigo e também é uma das especialidades da Manuela, ainda por cima apanha quase o seu ciclo de vida, como estava agora a dizer, É portanto verdade. o entusiasmo é grande. É verdade, é verdade. É uma coisa que eu acho engraçada. É a minha adolescência até agora. Então, esta sessão é uma sessão de apresentação para aqueles que tenham interesse, curiosidade em perceber o que é que vai ser este curso, que vai ser às terças-feiras neste horário, durante 7 sessões, portanto vai ser assim uns comprimidos pequeninos, mas intensos, que nos vão ajudar a tentar compreender um bocadinho o fio condutor da arte contemporânea, sendo que a arte contemporânea é um bocado uma salada de frutas, não é? Há muita coisa englobada na arte contemporânea. Portanto, Manuel, é uma sessão menos explicativa, isso depois vai, em cada sessão individualmente, vamos aprofundando. Hoje é um voo, assim, pelo Uhum, alto exato, daquilo que vai exato. ser a matéria da formação. Vamos a isso? Ora bem, então tudo bem. Como é que a arte contemporânea aconteceu? E muitas imagens que poderia escolher, e tinha escolhido umas, mas, por exemplo, o Robert Rauschenberg, que vai ser um personagem na América da arte contemporânea, mas ainda nos anos 55, 59 faz uma coisa impensável e foi exposta. Esta foi exposta, que é ele vir uma montra, um bode, pronto e pega no bode empalhado e enfiou aqui dentro de um pneu de automóvel, pôs-lhes uns rabiscos e pô-lo assim, como se estivesse a pastar a tela. Pronto. E isto, de facto, é uma provocação. Provocação, iconoclastia e humor são talvez os ingredientes que entram no contemporâneo. Pronto, e talvez o principal seja mesmo o sentido do humor, embora nos surrealistas também já existisse. Vamos vendo, há pouco eu até trouxe muito Manuel, aqui. deixa-me só dizer, também dá uma forma, umas citações à história da arte, não é? Aqui também está citações, por exemplo, ao abstracionismo americano, não é? Sim, sim, Do qual Alex, ele é um filho. de que ele vai, e é isso, em 52, quando vão para o Black Mountain College, ele vai lá entrar no vão entrar uma série deles e vamos ver, aliás, que isto também é uma coisa interessante. Nós falamos aqui no que já está catalogado, mas são grupos de pessoas amigas, muito poucos, muito poucos. E tudo isto é feito assim em grupos pequenos. Bom, aqui assim, de facto, isto é algo muito fora de um habitual, não é das vanguardas, e depois vamos ver quando é que é vanguarda, quando já não é vanguarda, essencialmente isso. Eu não vou ter grandes textos, mas pelo menos alguns aspectos. A arte contemporânea é essencialmente pensar sobre a própria arte, é refletir sobre ela. Pegar, é um passo fixe, é mastigar, é citar o passado, há narrativas sem controle, descrença, não querem ir a lado nenhum, não têm utopias, portanto isto não é vanguarda. Depois tem o médio, mas essencialmente já é depois já entra todos os médios possíveis. Considera-se que é a pop art a grande marca de mudança. E depois existe ao mesmo tempo o que é o minimal, o que é a ideia, o conceptualismo, as assemblagens que aliás aparecem até primeiro. Pronto, depois as instalações, performance, happening e, se quiserem mesmo, o vídeo também. São os aspectos que depois a sessão eu irei falar. Mais ou menos assim, eu vou desligar aqui o telemóvel, que não sei para que é que me estão a ligar a esta hora. Eu tenho desligado o som, mas mesmo assim está uma chatice. Quando querem falar à força comigo, estas não nada. Pronto, não havia barulho. Ora bom, e pronto, e agora começamos já em 64. Já vamos ver que as cronologias não são assim tão importantes. Pode haver arte nos nossos dias, que cronologicamente faz parte do contemporâneo e talvez não seja. Pronto, isso são outras questões, mas é algo que é o fim da arte. O arte andante vai dizer: bom, como é que é possível? O Andy Warhol vai fazer em madeira, pintada, uma caixa igualzinha às caixas do supermercado do sabão, de compra, do mesmo tamanho. Pronto. Isto é, em 64, algo que marca o fim da arte. Se faz isto, se isto pode ser arte, se isto vai para uma galeria, vai, se vai vender, então
Então acabou-se. Pronto, é um bocado essa a ideia, esta é a marca, mas daí vai ser coisas engraçadas aqui por causa do Larry Rivers e da pintura do Rembrandt e os outros desenhos. Todos estes, a cena da anatomia do Rembrandt, a verem aqui a grande provocação do Andy Arrow e o escrito do Arthur Danto, que é a marca teórica do fim da arte por causa disto. Qualquer coisa pode ser arte. Aliás, é aqui que há uma grande, grande mudança de não é, os juízos estéticos, o que é belo, o que não é, o que é bom, o que é mau. Agora é quando é que acontece arte? Pronto. Quando é que acontece? Já não é o que ela é quando acontece. E a questão, como ele diz, não é mais o que é o belo, mas porque é que isto é arte? Porque é que isto é arte? Bom, agora, nós vamos ver que isso tem a ver com objetos de consumo, objetos simples que vão aparecer nessa massificação, que não é só nas artes plásticas, é muito na música, não é só na América, aliás, começa até mesmo em Inglaterra, mas já havia antecedentes que não eram propriamente surrealistas, que são os objetos de Rouvet, portanto, os ready-made. E os ready-made, está aqui, o Marcel Duchamp. Portanto, o Marcel Duchamp, de facto, é aquele que iniciou uma quantidade de coisas. Em 1913 já tinha pegado numa roda de bicicleta em cima de um banco, o movimento de um anula a possibilidade de sentar do outro, mas todas estas coisas nunca não foram para exposição. Ele fez uma exposição em 16, sem etiquetas, já na América, ou seja, aos 26 anos, é que está a fazer estas coisas e perto dos 30 tem o tal gesto provocatório que Uhum. é urinol. Olha, uma coisa que eu insisto sempre em dizer, mas mesmo na net, mesmo muitas vezes se continua a dizer um disparate, que este The Fountain, que foi um objeto que foi exposto numa exposição internacional. É falso? Nunca foi exposto, ele enviou Uhum. para lá, nem sequer disse que era ele, a Sociedade dos Artistas Independentes, da qual ele fazia parte. Pronto, isto é uma brincadeira. Nem ele nunca acreditou que isto deveria ser arte, nem defendeu que devia ser arte. Foi uma provocação porque se podia pagar, podia expor. Então, pronto, se não há prémio, não há recompensa, vai para aí e assinou com o nome, aliás, do que fabricava os sanitários, chamou-me de Fountain, depois provocou. É um gesto provocatório, precisamente para ser proibido. E fez, tinha dor de cabeça, não foi à votação e virou as costas. São as brincadeiras, pronto, em 17, e depois. Em 19 também temos o Marcel Duchamp a fazer talvez a coisa mais Análise. provocatória, que é a Mona Lisa pôr-lhe uns bigodes, mas estes bigodes, achando ele que só estava a fazer o que faltava, porque não era ela, era um alter ego do próprio Leonardo da Vinci. Falava nos bigodes. E depois sempre uns desvios. Nós estamos a ver, já não é o que está na retina, é um desvio para outra coisa, para o nível da linguagem. A legenda. Em francês, quase sempre isto é para se ler em francês, e ele brincou com isto, um L, um H, dois O's e um Q, isto lendo em francês as letras, soletrando, L-H-O-O-Q, ela está com fogo no rabo. Pronto, é uma brincadeira assim, em 19, mas em 63 temos o Andy Arrow. O Andy Arrow, que é da arte pop, não é? Vai fazer séries e séries. Depois, aliás, de ver também umas retrospectivas, umas exposições, estamos nos anos 60. E agora é tornar isto serial, não é uma. São as coisas muito importantes que já não são únicas, já não têm a aura do único, e a autoria é depois em stencil, que é a possibilidade de se replicar ao infinito. Pronto. 63. Tudo bem, mas o Marcelo Duchamp, que esteve calado durante muito tempo, já tinha perto de 60 anos, quando viu e disse a brincar, toda a gente já estava a ganhar dinheiro à custa destas coisas, porque é que eu também não hei de ir? E vai lá fazer um dos convites, para mim, dos mais deliciosos que ele faz em 65. Um convite para uma exposição, letrinha, hoje empresa com a morada aqui assim, em 65, em Nova Iorque, e agora pôs o nome da galeria e põe a Mona Lisa, e ele acrescenta-lhe aqui a legenda mais maluca, que é Racé barbeada. Ela achou que, pronto, a mesma. Fez a barba em 65.
Bom, estas coisas vão continuar e percebemos porque é que o Dali, né, em 73 agora põe-se ele como Mona Lisa, com as suas bigodaças. Portanto, estamos a ver utilização de citação de grandes obras para serem desmontadas, para serem brincadas, ao mesmo tempo que está a arte pop a voltar à imagem, porque entretanto houve coisas que desapareceram e há abstracionismo, e agora há uma quantidade de objetos de consumo. Os reclamos são muito giros, pronto. O Andy Arrow trabalhava também em publicidade e isso vai ser o pop popular, massificado. Mas, ao mesmo tempo há, e agora o Ben Vautier, uma ideia de desvalorizar os objetos. Que aliás foi uma série de dizer, eu não assim, eu sempre que assim desvalorizo, pronto. E aqui Fosfos em 68, desvalorizar os objetos de arte. E agora está aqui mesmo escrito os museus, as livrarias, ready-made pop art as I've been signing every single work of art, burn anything, queimar, keep last match for this match. O último para queimar. Ah, brincadeiras, desmontagens acerca dos objetos, sem nenhuma utopia, sem nenhuma militância, se quiserem, nenhum ideal, e com outra coisa a acontecer com o Endiaro. O dinheiro, não é? O mercado artístico. E agora, eu faço aqui uma pequena brincadeira, mas vale a pena ver. Um bocado assim, quando é que não era contemporâneo e como é que é? Olha, querem ver uma coisa? Je suis fou du chocolat Lanvin. Pronto. O Salvador Dali a fazer reclames. Atenção, aquilo que ele fez nunca foi como arte, nem foi para uma galeria, nem foi ganhar dinheiro por fora a fazer reclames, porque ele já criou a sua própria personagem. Ora bem, isto é engraçado. Foi criticado por surrealista, à vida dólares, é o nome que lhe vão dar, não é? Mas fez vários. Mas agora andamos no tempo e o Murakami. Agora, isto é contemporâneo. É um reclame ao Perrier por quem é um artista contemporâneo que faz banda desenhada, faz uma quantidade de coisas e ele próprio está a vender publicidade a várias coisas, por exemplo, a água Perrier. Diferenças, isto vai para a galeria, isto está considerado arte, o outro é uma brincadeira de um artista surrealista do tempo das vanguardas. Pronto. As coisas vão mudando. Em 67 temos a ideia do abstracionismo. E o Solvit vai ter aqui um manifesto. A ideia torna-se a máquina que faz a arte. É autorreferencial. Né? Tradição do racionalismo, da ideia sobre o material. Bom, mas atenção, querem ver como as coisas. 67. Estamos num momento contemporâneo e vamos ter o abstracionismo. Vamos ver o abstracionismo. Pronto, tudo bem. Mas, pronto. Em 1915, já o Kazimir Malevich das vanguardas russas tinha feito um quadrilátero negro, isto é, vanguardas russas, não tinha interesse, sim, tinha aqui uma noção de infinito, tinha muitas outras coisas, por isso é que às vezes é muito difícil dizer há continuidade, não há, bom, há competições, se quiserem depois até por um poder da América Russa, quando a Rússia vai entrar em competição com a América, vai buscar também o seu abstracionismo e os americanos vão buscar os seus abstracionistas, mas em 18 o Malevich fazia um quadrilátero um sobre o outro. É a tábua rasa da representação. Era textura. Ele dizia, aliás, que isto era emocional. Em 1918. Não é contemporâneo, mas já se fazia antes. Como nas vanguardas o Rodchenko. Cores. E as cores estão aqui. É o vermelho, é a puro amarelo e o puro azul. Está aqui bastante escuro. As telas lisas, as cores puras, as cores lisas, nos anos 20, isto depois vai continuar e vai ter essencialmente na Bauhaus um teórico das luzes, das cores, que é o Joseph Albers. E isto depois é muito importante, porquê? Porque vem o nazismo, mas fogem para onde? Para a América. Ele vai dar aulas para um local onde grande parte destes artistas americanos se foi encontrar, que é o Black Mountain School. Bom, ele vai dar aulas de abstracionismo, purismo de cores,
Quem vão ser os seus alunos? Bom, em 52 vai para lá o Robert Rauschenberg, vai o John Cage, grande parte do que vão ser os vanguardistas americanos. E ele achava que há uma potência de variação colórica enorme nas cores, e isto depois é muito engraçado. O Robert Rauschenberg, que nós vimos do Bob, não é? Em 51, por não percebendo, talvez ele esteve lá antes no Black Mountain. Ele, aliás, era casado quando depois foi para lá. Não perceber, seria muito difícil a variação de cores, e porque se calhar o discípulo Matomeste, embora ele tenha escrito a agradecer tudo que aprendeu com o Albert, vai fazer aquilo que o John Cage vai fazer, os aeroportos de luz, branco, todas as telas lisas, vazias, ao mesmo tempo que ainda nessa escola está o John Cage a fazer composições de música, de quem ele foi discípulo do Schoenberg, mas já não é dissonâncias, é o vazio, é o silêncio, é o piano, abrir e falar, são os momentos. Depois são ainda coisas mais engraçadas do Rauschenberg. Em 53, ele pede, agora, pede ao de Kooning, que era o expressionista daquelas mulheres fortíssimas em que a tinta escorria, e pede, porque gostava das coisas, olha, dá-me lá um quadro teu. E o que é que ele vai? Apagar. Erasing de Kooning. Mas depois não é só ele, isto é tudo, não, não apagou tudo. Há umas coisas que ainda se podem ver, é engraçado que hoje até se consegue ver o que é que lá estava pintado, e pediu ao Frank Stella. Já agora faz-me tu a etiqueta. Ereis de Koning Robert Rauschenberg, 1953. E isto o que já não é, o que é pagado, todos estes gestos que de facto não estão, não têm uma tradição na arte. O Jasper Johns também vai fazer a tela em 56. Tela repetindo-se a si mesmo, citando-se. Pronto. Mas, isto vai ao ponto, ali ainda era tela, agora são caixilhos. E temos o Alan McCullen, em 78 ou 80, a fazer acrílicos de molduras em madeira. A moldura é que já não é mesmo a tela, é o que fazia salientar o quê? Não, é tudo, é isso mesmo. Uma instalação. Pronto. Em Nova Iorque, em 79, contemporâneo. Contemporâneo, nós vamos ver as coisas minimais também, não é só o estrado. Vamos ver o minimal, bom, em 1920, modelos de arquitetura pequeninas, o Casimir Malevich fez aqui estas pequenininhas coisinhas brancas, puras, que depois, aliás, vão-se construir e até as torres horizontais, bom, uns pequenos módulos brancos, simples, como aliás o Tatlin também vai fazer ideias de arquitetura que se move no ar, e nos anos 60, um minimalista vai fazer o Dan Flavel, um monumento de homenagem ao Vladimir Tatlin, por causa da torre que ele projetou para a Terceira Internacional. Isto que é? Olha, são coisas que agora não se faz. Disseram que isto é já muito difícil porque já não existem os neons, não é? São os LEDs, estão a desaparecer. Isto é as lâmpadas frágeis, branquinhas, assim, que de facto faz uma ideia de uma torre. E temos desmaterializar. Agora é projeção de luz, mas ao mesmo tempo eles sabem muito bem de quem é que estão a homenagear, os vanguardistas, não é? Que eles têm como antecedente, e está aqui. Isto era a torre inclinada, uma coisa incrível. Coitado, se lembram que tudo isto era rotativo e era os 24 horas até aos 365. Imaginar-se o Partido Comunista Russo a ter reuniões aqui a girar, é uma das coisas que é. Mas ainda começaram a construir no tempo de Lenin, não foi? Pronto. Mas depois isto desapareceu, hoje em dia já é reconstruído o modelo e está aqui a homenagem na América aos pioneiros, mas há coisas tão incríveis como aqui uma cidade do futuro projetar como a gradação de um projetor em 1928. Aliás, máquinas voadoras que eles pensaram. Está aqui, isto é das vanguardas, tudo bem. Isto é a reconstrução da Torre do Tata, agora reconstruiu-se de homenagem, pronto, mas o Dan Fávien vai utilizar
outra vez os neons, a própria moldura, com as cores brilhantes, para a Bárbara Lee para em 1973. Instalações e outra vez a moldura. E agora são as cores e são os próprios locais. Isto já implica que o local também esteja adaptado àquilo que se vai ver. E o que se vai ver é a moldura em luz desmaterializada. Mas com outra coisa, está nos cantos. Ah, bom, porque é que ele pôs num canto? Porque as vanguardas já faziam isso e eles vão buscar aí. Bom, o Solvit, outro do minimal, projetos em série e agora só os socos da escultura, brancos, mínimos, desmaterializar. Desmaterializar o quê? Escultura que parece arquitetura, não é arquitetura, mas parecem móveis, e por isso eles são brancos. E eliminar toda a qualidade de representação e de expressão. E, aliás, nem querem que seja simbólica. É retirar. Uma retirada em alumínio, mas depois tem aqui outros, a projeção, e uma arquitetura sem função. Só o levita. Módulozinhos deliciosos, brancos, transparentes. Bom, e a dada altura, aquilo que é mínimo junta-se com a arte, como uma ideia, conceptual e minimal andam muito a par. E no conceptual temos coisas muito interessantes, que é o sublime dos subúrbios, como lhe chamam, acho que é um termo engraçado. O Tony Smith vivia assim nos subúrbios e tinha olha, o comboio passava ali e tinha a estrada. E tinha assim estes veiozinhos, autoestrada, autoestrada. E ele achou curioso ver estas divisões da autoestrada. Isto não é nada. Ora bem, e ele diz assim, bem na real, parece que uma realidade na qual ninguém tinha pensado e pode ser uma expressão de arte. Em 66, o Tony Smith, a ver isto via da janela, assim, nos subúrbios, pensa em fazer estes módulozinhos. Estes módulos em escuro, em branco, são os carris, são as divisões da estrada, um sentido curioso de inspiração, que agora perguntas, é estético? Não é estético, a dada altura, muito do minimal, por mínimo que seja, é limpo, dá espaço para circular e é um sítio por onde se anda. Já não está na redoma. Estas coisas retiram-se e podemos ter conceptual, muito mais conceptual, deste Hans Eck, que se interessou agora por teorias de química, com uma ideia engraçada por causa de uma teoria de química que a natureza e a arte ligam-se umas às outras. Eu vou fazer com os de gelo. Porque há um lado biológico em mutação no gelo do cubo com o local onde está. E então, um cubo condensado, gelado, como um ser vivo. Mutações, relações, e isto desaparece quase. Este, aliás, é um que vai fazer desaparecer literalmente tudo. E temos em 65 até 2008. Bom, e temos o Marcel Duchamp a dizer, pronto, all in all, the creativity is not performed by the artist alone. O que ele vai dizer é uma coisa muito interessante. É que a arte criativa não é só feita por artista, é continuada pelo espectador. Somos nós que vamos ler, que vamos interpretar, que agemos continuar. Tem esta noção. E isto vai ser a um ponto. Agora, a um ponto literalmente conceptual. Isto aqui eu dei nos cinco sentidos, volto a dar porque acho que é das coisas mais giras, mas isto é muito cedo. Em 1919 veio ao dentista, não, o dentista gostava das coisas dele, ainda tinha que pagar um certo dinheiro. Olha, faz-me aí um cheque. E ele faz um cheque, pronto. The T. Sloan and Trust Company, Consolidate, Wall Street, New York, e carimbado, e pronto, esta ordem é o Daniel Tsang. O que é mais engraçado é que ele pagou-lhe o tratamento dentário num falso cheque, e quando as coisas começam já, depois vai tudo atrás, é que são os bilhetinhos que gerações posteriores vão recolher. Quando vão, depois, começar a fazer no género e quase igual, e em série, aquilo que ele fez pessoalmente, em brincadeira, vai lá, compra-lhe e depois vende. Faz uma operação bancária comprando. O conceptual é continuado e depois pode ser teoricamente desmontado. O John Baldessari vai fazer regras que são brincadeiras e são desmontagens do conceptual. Quatro regras em 78. Learn to think, learn to, e apagou um parte do real. Learn to write, make sense. E vai fazer sentenças, quotes.
Muito sério, este é teórico e é alguém que já está a brincar com o conceitual e a desmontar. E por isso depois faz assim, aqui, olha, maneira, o que é que o artista há de fazer para vender? Nada. E o que é que dá, o que não deve dar? Isto é muito engraçado. Isto parece a inteligência artificial a dizer como é que deve fazer. E ele lá pensou, aqui, a brincar com estas coisas. E o que é que acontece? Conceptual é mesmo isso, quando tudo pode ser arte, então qualquer um pode ser artista. Joseph Beuys vai dizer isso. Essa é uma via do fluxo que chega até aos nossos dias. E já nos anos 60, então, pronto, o Marcelo dos Santos decide fazer uma coisa muito engraçada. Faz um portfólio de todas as suas obras pequenininhas, aqui, aliás, algumas até desenhadas à mão e arrumadinhas. É uma ideia das suas peças miniatura, que é para uma exposição de surrealistas. Aliás, é quando ele expõe, ele já tem 59 anos quando expõe. Pronto, porque primeiro é recusado. É muito tardiamente, muito tardiamente. Bom, isto é bilhete para alguém? É. Em 68 temos outro iconoclasta, é um continuador, se quiserem, é difícil dizer se o dadaísmo ainda hoje existe. Marcel Brothers. Marcel Brothers agora vai mais longe. Não, ele era poeta, não ganhava dinheiro como poeta, já tinha 40 e tal anos, já estava na altura de ganhar algum dinheiro, então o que é que vou fazer? Olha, vou ser artista plástico, mas não basta, vou ser curador, vou fazer um museu de arte moderna, o Departamento das Águias, e fiz um museu de todas as coisas disparatadas relacionadas, desde caricas a réplicas, e isto, sem querer, está a ser levado a sério. É uma das coisas mais divertidas de alguém que vai fazer e vai citar. É a assinatura. Então, Marcel Duchamp, não, eu sou MB, Marcel Brothers, Marcel, MB. Estão a ver como é importante? A assinatura, e como é que eu chamo isto? Assinatura, série 1. Pronto. Uma tiragem ilimitada. Isto já é uma desmontagem. Há pop, já uma brincadeira com as iconoclastias que estão a acontecer, e este é um dos que vai bastante longe, com humor. Pronto. Mas pronto, a ideia muda. Em 75 temos aqui o Andy Errol a deitar abaixo o Dandy, a deitar abaixo o artista despreocupado, aquele que vivia quase de nada, não é? Agora não. Eu tive um sonho e era que alguém se gritou, olha, vai ali a pessoa mais rica do mundo. Bom, e põe aqui $1 e depois vai ser de facto. Bom, de facto, a criação, estas coisas é para deitar abaixo a importância do artista, para deitar abaixo a importância da arte, o excesso quase de idolatria artística que vai ter uma reviravolta. Reviravolta é o artista quase que ser um ícone. E vai dar, aos nossos dias, o artista como um ícone. Mas, a dada altura, numa revista, os surrealistas pediram ao Duchamp, para arranjar aí um avatar para a tua cara. Bem, ele faz uma das coisas mais malucas, que ele vai buscar uma fotografia de uma mulher da Grande Depressão, Ben Shap, portanto é uma fotografia de verdade uma americana, parecida com ele, e põe assim um bocadinho, e ele lá pôs uma falsa semelhança, um catálogo, em 1942. O Duchamp com a cara dela, mas não é mascarado nem nada, ela era parecida. Aqui, o original. Bom, isto é um gesto conceptual. Isto foi uma brincadeira para uma revista, como ele, aliás, se mascarou de arroz, ou fez uma série de variações sobre a sua própria personagem. Mas a Shelley Levine, nos nossos dias, vai ao máximo de anular a autoria da arte. O que nós estamos a ver é a Sherry Levine a fotografar uma fotografia da Grande Depressão. Agora, o que é dela? É a ideia que teve de fotografar o que o outro fotografou. Pronto. E mais nada. E mais nada, a dada altura, a Sherry Levine, no pós-moderno, é isto. É o que é a apropriação. A apropriação pode ser engraçada, como ela fez, com o Duchamp, com o urinol dourado. Faz aqui, isto é a apropriação máxima. E agora, performance, agora o que é arte? E agora há coisas que chegam também aos nossos dias, e temos aqui assim uma performance por causa dos happenings do Alan Capro, com uma ideia engraçada que a Rosalind Montagu vai fazer limonadas. E então
Agora, a performance é um bocado como o beberete. E a dada altura é a comida, é a bebida. Esta está a preparar e depois. Já não é o beberete para a exposição é o próprio beberete. A ideia da comida entra como um gesto artístico e a Alison Knowles perguntaram-lhe uma vez o que é que vais fazer na galeria. E ela, acho que vou fazer uma salada. O quê? Uma salada? Sim. E foi ao mercado e comprar, e o mercado escolheu de uma quantidade de coisas e que assim, maybe make a salad, talvez e faz uma salada de verdade, cozinhou uma salada. Ela já era artista para que este gesto, se agora é o grupo que considera que é arte ou não, o Gordon Mata Clark comprou literalmente, olha, as comidas crioulas que existiam em Nova Iorque e vai fazer um restaurante. E neste restaurante é que é complicado. Isto agora já não é uma instalação, não é uma galeria, é um restaurante mesmo dele, onde ele faz comida e onde vão fazer comida uma quantidade de nomes que vão ficar famosos dos artistas contemporâneos. Vão lá cozinhar. Até o John Cage vai cozinhar. Aliás, este restaurante acabou há uns tempos e depois ele filmou. Até era um ponto de encontro, era uma forma de trocar e de comerem e de fazerem comidas crioulas, que é engraçado. Mas é claro que vai fazer outras coisas como artista também. Eh, Como artista de instalações e também conceptual, e agora temos nos nossos dias, né? 2023, e é difícil de pronunciar o nome de Rico, eu nunca consigo dizer o nome dele, Tira Anitta, Anira, não é assim que se pronuncia. E pronto, no MoMA, em 2023, o que é que ele está a fazer? Comida. E as pessoas vão comer o esparguete. Como um modo, agora é dito como. Bom, porque se calhar quando há uma exposição ninguém conversa, agora vamos buscar um pratinho. E isto agora já é o quê? Pós-médium. Então o que é a exposição? É o gesto, é o ato, é fazer isto e ir lá comer. Pronto, as coisas mudam quando ainda é meio privado, quando passa quase oficial, e depois é algo que muda, escultura. Bom, mas a escultura já tinha mudado entre escultura e poder ser pintura, mas era preciso que ela fosse para um local próprio, para ela. O local tem a ver com o que se faz. Temos no minimal, temos o conceptual e temos o Donald Judd a fazer o site space e uma instalação para um sítio específico e tudo aqui nas janelas, tudo aqui é mínimo e inclusive as prateleiras, as bancas, aqui que ele faz no local próprio. É um sítio para um local que vai levar depois a comprar no terreno e que achava que os artistas da sua geração deviam ter como, assim como um metro cúbico tem a medida específica naquela barra de platínio, também deveria haver um local específico para a arte contemporânea. E vai para criar em Marfa, onde aliás ele nasceu no deserto, um local onde depois vão uns amigos que levam nos comboios, criam uma comunidade, olha, uma comunidade como hoje existe. Hoje há muitos locais por onde se faz, por onde se vai fazer arte, né? Pronto, retiros. Pronto. Isto aqui era um local para onde eles deveriam ir. Aliás, ainda foram para lá, pois aquilo dá um boom e acaba, mas vai em cimento, num comboio. E o que é que isto é? São cubos ventrados. Ainda é a moldura citada ao longo de uma planície enorme, em 84. Bom, é a primeira vez que há locais específicos. Bom, o Elisinski já tinha feito isto. Quadros, esculturas na parede em 1923. Bom, isto é feito em Moscou, isto é feito em São Petersburgo. E utilizando os cantos, com a tradição de que os cantos são condutores, são sagrados, numa tradição de Rússia e numa tradição do leste. E onde estavam os ícones sagrados da casa, vão eles pôr estas formas de cantos. 23. Tudo bem, mas se quiserem ainda as primeiras instalações num sítio específico. O Kurt Schweitzer. Schweitzer foi genial e transformou a sua própria casa num local de instalado. Ele
tem uma língua primordial, faz uma quantidade de coisas. Já depois era uma marca da guerra. Tinha-lhe morrido o filho, estava lá um bonequinho, e isto é a primeira grande instalação de uma casa, em 33, que aliás ele diz, que chama-lhe aqui The Cathedral of Erotic Misery and Poetics Matalepsis, a verdadeira expressão da intuição espiritual. Uma intuição que é elevada ao infinito, uma arte absoluta, tem uma intenção política, se quiserem, ideológica. Isto é sério. E é a sua casa. E até nem é nada feliz. Mas é nada feliz porque ele está triste. Porque há aqui coisas sociais. Isto depois ardeu, foi retirada e ele faz outra. Mas é a primeira, talvez, instalação. Bom, mas contemporâneo o que é? Olha, se quiser contemporâneo, é em Marfa, uns decoradores, Michael Emery e Wingard Dragas, fazerem a Donald Judd uma casinha para publicidade aos sapatos Prada. E querem ver como é que chegamos ao contemporâneo? O contemporâneo já é o local específico das culturas do Donald Judd. Uma instalação aqui dos sapatos. Depois são os cowboys de verdade que estão na estrada e estão a ver isto, parece aqui um filme de cowboys, mas não. Isto é assim, vão lá fazer publicidade, vão fazer muita coisa. Mas, a dada altura, há coisas assim tremendas. Olha, isto é do contemporâneo e está entre o vandalismo e a intervenção política e social, porque vai para lá um personagem que espatifou isto tudo, riscou aqui tudo, com uma ideia de uma multinacional que vendia roupa para os pobrezinhos, pronto, e ela acha que isto aqui, que isto é uma vergonha, isto é uma marca cara, vão aqui estragar aqui esta coisa da Prada. Estragou-se. O pé de Tom's, que é a companhia, que dava um par de sapatos a todas as crianças que precisassem, e ele enche a Prada com isto, uma manifestação, põe os sapatinhos assim, muito horrorosos, à porta. Pronto. E agora o que é que acontece? Ó, é arte ou vai preso? Essa é uma questão que muitas vezes também está no que pode acontecer nos nossos dias. Bom, mas as coisas têm um outro caminho e temos as lojas. E o Claes Oldenburg, que ainda hoje está por aí a fazer coisas, criou a loja de Store, em 61. E o que é que ele cria? Esculturas de molinhas, moles, fofinhas. Fofinhas. E isto é para comer. E está aqui com os geladinhos, com as coisas, como se fosse um self-service. Isto é delicioso. A galeria, o local de exposição, olha, é uma loja. E onde se pode ir aquele self-service e sirva-se. E isto parece carnaval, mas não, são as primeiras coisas. Depois fazem escala enorme, ainda nos nossos dias, eu já fiz em Serralves. São as primeiras brincadeiras de mudança até, não só do médio, como da textura. Bom, de outra forma, isto é continuado. E a Louise Bourgeois, que tem uma obra muito pessoal, teve uma obra muito pessoal, muito ligada ao feminino, fez uma instalação lindíssima com os líquidos preciosos e são ampolas. E estes líquidos que estão por aqui, as ampolas têm um corpo feminino, olha, é tudo o que é líquido ligado. Ok, olha, aos suores, à maternidade, à urina, ao xixi na cama, se quiserem. E faz uma coisinha assim fechada. As instalações tiveram também muitas variações e temos uma personagem que andou pelo surrealismo e que tem depois uma obra muito marcante. O Alan Capro começa os happenings, se quisermos, naqueles que vão continuar até aos nossos dias, e está aqui a assemblagem, são as pequeninas caixinhas, as pequenas instalaçõezinhas, o que está à volta e os happenings. E what the fuck is an happening? E ele faz isto a brincar ainda com miúdos universitários e vão fazer grandes brincadeiras. Eu vi este ano uma retrospectiva com os pneus e saltar aqui por cima. Pronto. E vão fazer outras coisas, e isto agora é a diferença. Já não é o artista que vai fazer uma performance quando o público é chamado, é um happening, é um acontecimento. E começa de facto com a escola e vai continuar. E nós temos por cá, em Cerveira são os primeiros happenings que eu me lembro, mas foram os primeiros. Em 1916, a poesia fonética do manifesto já eles faziam estas maluqueiras. O Hugo Ball no Cabaré Voltaire fazia isto.
E vai ser disparate por aqui fora. E vai ser atirar com os quadros e com as obras para as pessoas, como os futuristas fizeram. Bom, não era, na altura isto tinha uma intenção diferente, hoje em dia é um happening, mas ao mesmo tempo, quando é que começa a performance? Quando há audiência, considera-se às vezes que é engraçado um documentário do Anse Hammond, talvez a primeira vez que filmou um artista a trabalhar. Pronto, isto é uma filmagem. Isto é um documentário sobre o próprio Pollock a alargar a tinta à volta daqueles pedaços enormes da tela. É considerada talvez a primeira performance. Aliás, são os críticos que vão dizer que isto é uma dança, isto é xamanismo, isto agora é energético e vai continuar de outras formas. Temos aqui assim o japonês na própria natureza, na própria terra. Há uma pessoa a fazer uma ligação que não é um teatro, parece um teatro, mas não é uma peça de teatro. É aquilo que acontece ali, como ele como fosse um próprio um palhaço, se quiserem. Pronto. E em França, o Mathieu a arriscar por todo lado. Isto são os atos que se vai fazer e depois pode ser ou não acompanhado por outros e pode ou não entrar o público e pode ou não ser também teórico e ser conceptual. Por exemplo, isto é uma coisa de 1670, uma coisa deliciosa. Cornelius fez o reverso de um quadro de propósito. Pintou. Isto é uma coisa gira. No século XVII, há um artista que pintou a parte de trás de um quadro. O que é, pô, sempre houve momentos de coisas fora de. E o Michelangelo Pistoletto faz uma performance onde agora ele está a pegar num espelho como se fosse a moldura e parte isto tudo. E está a partir isto, e estamos a vê-lo a destruir e as próprias pessoas que estão a ver, estão a participar no ato do espelho que reflete a sua performance em 2009 numa Bienal de Veneza. Pronto. Como pode ser algo relacionado só com o corpo, pronto, e a body art. E a Marina Abramovic, primeiro com o alemão, que foi o seu parceiro, 1980, a fazer esta tensão, que é de verdade e que poderia apanhar mesmo com a flecha e arriscou várias vezes a vida. Dois, a fazerem algo, agora, psicológico, muito intenso e quase espiritual, ou muito perto, creio eu, até mesmo espiritual. Isto vai ter outras variantes que é a arte do Alice, ou seja, aquela que é estética relacional. Agora vamos a dada altura ouvi tua coisa, decide andar atrás das pessoas na rua. Isto são o que ficou daquilo que ele andou atrás. Bom, os médios acabam, um bocado de filtro a cair. Robert Moore, numa parede, pós-médio. O que é? É o informe. E a Eva S. vai fazer informe. No entanto, este extremamente ainda estético e instalações. Por exemplo, o Jean Diouf da Arte Bruta vai fazer o Jardim de Inverno, que agora está em exposição, ficou entre um museu e isto é uma montagem de um autêntico labirinto com personagem que é recortada, ou seja, é um espaço que se inventa como local, como escultura, como uma falsa espaço artístico. Bom, há o hiperrealismo, mestre, um dos pioneiros e deliciosos do Anson. Hoje em dia não se fazia isto. Eu vi retrospectivas espantosas. Nunca sabe quem é a pessoa e quem é que é. Podem ser dois bonecos, pode ser um de verdade que lá está. E este está ali a meter para a veia, muito delicioso, delicioso, o hiperrealismo, hiperreal. Arte povera, com os restos. A arte prova continuou, começou na Itália, continua ainda hoje. E continua com uma coisa muito interessante ligada à natureza. O Giuseppe Pennoni a lembrar-se da natureza com materiais de restos, como os franciscanos, e pegando neles e fazendo instalações que lembram a natureza. Há algo no contemporâneo que é aparecimento político, aparecimento das minorias e do feminismo. Pronto. E temos aqui assim esqueço sempre o nome dela, a projetar frases que são depois críticas sociais, às vezes para proteger-me a mim própria de mim, ou do consumo, ou dos aspectos, se quiserem, do estatuto feminino na sociedade. A Cara Walker hoje em dia continua com estas silhuetas negras como formas de falar, se quiserem, do colonialismo. Coisas, aliás, muito bonitas, interessantes. Isto está nos nossos dias, isto é o contemporâneo.
O contemporâneo que às vezes parece que a natureza desapareceu, não, ela volta aos ambientes, mas volta aos ambientes com um sentido, por exemplo, político. Por isso, quando se diz que a arte contemporânea não ter utopias, não quer ir lá nenhum, hoje em dia pode ser engajé, bastante. Pronto. E aqui, aliás, este Chester Gates, ele é um negro que faz uma coisa interessante, porque isto, aliás, foi uma exposição para a história de uma ilha de Málaga. E porquê na América? Porque nesta ilha foram deportadas as pessoas que eram mais pobres, que eram inferiores. E então isto é uma montagem que junta os locais e a natureza com as cabecinhas. Olha lá, as minorias, os negros, os brancos. Algo, aliás, interessante, mas que tem um sentido de desmontagem, agora, se quiserem, social, política, muitíssimo. Temos o vídeo. O vídeo, a arte do vídeo, é filha do cinema? Não, olha, é muito mais filha da televisão. Começa, aliás, com a possibilidade, como a Sónia, de nós podemos fazer um vídeo e, por isso mesmo, uma das primeiras pessoas a Vale de Esport faz uma coisa deliciosa. Uma família inteira a ver televisão. É verdade, que era o que se fazia. E ela filma e eles a verem a televisão. É uma das primeiras brincadeiras com o vídeo. Outra vai continuar e a gozar com as séries de Hollywood, de televisão. Isto era aquelas séries muito patetas que isso de God Make Them Cry. Esta é uma desmontagem do uso da televisão. Em 79, temos a estética relacional, que eu vou saltar, porque se calhar já não tenho tempo, mas a estética relacional, Francis Alice continua aí a fazer uma canção, aliás. Olha, isto é uma coisa, já agora vê-se, porque não demora muito. É uma canção tradicional mexicana, mas que ele trata com outra forma. A canção per Lupita, mexicana, sim, mas ela, esta Lupita, já não é a Lupita da música alegre, mexicana e sensual, é uma menina que está sempre a fazer isto, não cá, uma água para outra, água para outra. O tédio e a descrença. E o Alice numa coisa muito mínima, com um título engraçado, que é uma citação da própria canção para a Lupita Mexicana, em 98, temos a estética relacional. Relacionar, se quiserem, com o ambiente, com as próprias pessoas e os convidados vão, aliás, ser surpreendidos, porque vão entrar naquilo sem estarem à espera. O Jeff Hall, fotografia, a fazer outra coisa dos nossos dias. Arqueológico, parece que é verdade, parece que é arqueologia, e tudo isto é falso, é um buraco cavado, como se fossem as sedimentações de um trabalho arqueológico. É um personagem delicioso e tudo parece muito verdadeiro, e ao mesmo tempo é tudo, olha, tem aquilo que o Duchamp já tinha feito, é o ready-made retocado. Parece que é, mas olha, virem-se um bocadinho mais para o lado, ponham-se assim e agora é o fotógrafo. Ela arranja as coisas, extremamente pensado. Duchamp foi, não foi o maior artista do século XX, mas terá sido, como se costuma dizer, o maior intelectual dentro das artes, sim, o mais inteligente. Jeff Hall faz brincadeiras. Pode haver outras, e estas são engraçadas. Um australiano faz esta poesia visual. Pronto, com os cangurus, é um outdoor, com o canguru, and, termina aqui. Com a lettering dos nossos dias, temos, por exemplo, uma das novas, já tem 60 anos, mas isso é mesmo assim. Aliás, umas outras, esta é a mais nova, que são os jovens artistas. Eu tinha os jovens artistas ingleses, Young British Artists, que têm coisas muito giras. Na América, esta é dos nossos dias, a Susan Beer a fazer filmes à volta da Alice no País das Maravilhas e com os lobinhos. E agora, isto também é interessante, porque a dada altura temos artistas plásticos que também são cineastas. E isto passa no cinema, passa como um filme, passa como uma instalação com projeção em vídeo e mistura. Por isso é que dizemos que a arte contemporânea é depois do médio. O médio foi a grande questão do McLaren. A arte é médio. E andou-se muito à volta da importância do médio, depois deixa de ser pintura, é escultura, pinta-se uma escultura e não há diferença entre uma coisa e outra, e agora pode-se fazer um filme, e pode não ser cineasta, ou pode ser e não ser, ou pode ser músico. E outra, e esta aqui é que é dos Young British Artists, é uma senhora
que faz outras coisas, que isto já foi criticado. Bom, porque ela faz filmagens, um filmezinho que demora uma semana com uma menina e demora um mês com um cisne. Bom, como isto é feito em Inglaterra, ela teve que pedir autorização, na altura, à Rainha de Inglaterra para usar o cisne. Ela põe animais embalsamados. E as coisas são, se quiserem, entre a dissecação, entre o animal, entre a natureza morta do tempo, e era do tempo das naturezas mortas da Idade do Ouro, na Holanda, mas estes bichos são um pouco inquietantes e isto foi houve mais ou menos problemas que ela teve com isto. Porque é um pouco esquisito, se quiserem, é assim, há uma rapariga que está numa ligação com o cisne branco. Bom, mas isto é filmado e qual é o problema? É que o cisne, durante o filme, vai entrar em decomposição. O cisne já estava morto e a decomposição de um cisne branco com uma menina. A menina está só umas semanas, não está um mês com um animal, mas porque os cisnes são sagrados, não são sagrados, os cisnes são um emblema, da Inglaterra, pronto. E daí teve que ter autorização para poder fazer isto, e é algo dos Young British Artists que fazem provocações. Provocações que no vídeo podemos ter aqui o Douglas Gordon a fazer uma paixão por Hitchcock. Ah, sim, vou passar o Psycho durante 24 horas. E em diversos tamanhos. Isto já esteve por cá. E agora, a pessoa entra, o vídeo é o tédio. Quando é que está e junta agora uma tela muito grande, outra pequena, e está vários filmes que ele vai esticar em 24 horas do Psycho. Isto foi uma instalação que o Douglas Gordon fez em 2008, tem vários trabalhos curiosos, e agora aqui, apropriando-se daquilo que ele muito gostava do cinema, esticando isto ou projetando outros, e depois, para acabar, coisas que se perguntam, bom, mas a estética desaparece, e a grande pintura, bela, abstrata? Não, não desaparece, mas pode ser feita de uma outra forma. E temos aqui o Gerard Richter a fazer pintura abstrata. E depois vemos-la em telas gigantes, aliás, ele já está com 80 e tal anos. Qual é a grande diferença? É que isto não é pintado com pincel. Ele pega num pedaço de madeira e sobre a tinta arrasta. Estão a ver? E dá a ideia que. E é o falso a lembrar o lado sublime e poético. Podia ser de um Rembrandt, de um romantismo, do que se quiser, mas um grande artista que utiliza muita técnica diferente, temos outros, lembrei-me aqui deste, e lembrei-me já agora, porque é verdade, porque eu gostei muito e depois não vi e fiquei interessada, porque é tal questão. Nós vimos coisas que são materiais e vamos ver uma quantidade delas, mas depois pergunta-se, bom, mas a estética, a beleza, o espiritual desaparece? Nada desaparece porque, como eu digo, se isto é um tempo da minha adolescência, até agora as pessoas também não. O ser humano não mudou assim. Tanto, ou seja, continua-se a gostar de fazer muitas coisas. E a questão muito difícil da arte contemporânea não é só perceber, entender e perceber o que é bom e o que é mau, pronto. E depois o julgamento das galerias, de todo o grupo envolvente, que é talvez o principal, mas também o talento das pessoas e a verdade do que elas querem fazer. E eu vi isto aqui do Pedro, porque é uma coisa que eu gostava de ter visto na Brotéria e que achei absolutamente delicioso, não é? Tirando as sandálias, a frase do Moisés, isto foi o Colosso, e o que está por aqui é outra coisa deliciosa, que é com cera, não é? Pronto. E é algo que mostra, não é? Que o espiritual pode existir e agora já sem outros rodeios, e absolutamente lindíssimo, e foi até por conversas à volta destas coisas que nós nos encontramos, e faltava eu trazer o que eu não vi, mas gostava muito de ver e acho absolutamente espantoso, e deve ter sido. Agora foi apanhado de surpresa. Pois foi, eu sabia que ia fazer isto e não disse. E pronto, terminou.
a apresentação é aquilo Muito que eu obrigado, Manuel. Foi um voo, foi um voo. mas ah, bastante. Isto são assuntos bastante complexos. Portanto, a ideia de hoje era fazer um roteiro. um roteiro. Depois, em cada aula, nós conseguirmos ir aprofundando. Há imensas coisas que vêm do Duchamp, como a Manuela estava a dizer, e que são chaves de leitura para a arte pós-Segunda Guerra Mundial. Exato. Ah, eu que estou mais por dentro do assunto, acho delicioso, ou deliciosas as escolhas que a Manuela fez. Vai ser giro ir-se debatendo isto ao longo das sessões. Mas um daqueles diapositivos logo de início da entrada, em que a Manela faz ali, põe ali meia dúzia de um descritivo daquilo que Sim, sim, faz sim, a arte sim. contemporânea, eu acho que é uma ótima chave de leitura para nós percebermos o que é que pode ser a arte contemporânea, como o pensar ou repensar sobre a própria arte, e nós temos isso, e muitos dos diapositivos. Eu acho que este é um dos motivos pelos quais este curso é muito relevante, que é, nós às vezes vamos ver exposições e como não temos a cultura da história da arte, não conseguimos fazer estas leituras. Há uma coisa que a arte contemporânea trouxe, que é isso, a ideia da citação, do pastiche, de reler e de reescrever coisas que já foram feitas, uma espécie de uma citação às vezes erudita, às vezes irónica, Uhum, uhum, e a Manuela tem essa capacidade e esse talento que é de fazer estes cruzamentos. Eu há bocado quando tinha visto ali umas telas ah, totalmente contemporâneas do Jasper Johnson, aquela ideia uhum. quase só cor sobre cor, eu disse, isto há algures na história, lá para o século XVII, ou assim, também já havia quem tivesse Uhum. pintado o reverso de uma, Olha, de uma, de olha. uma É, tela, não é? incrível. Portanto, ou aqui o de Kooning, o Erasing de Kooning Sim, do Rauschenberg, que sim, é, sim, sim. ele vai buscar um artista da moda, não é? O de Uhum, Kooning, um uhum. dos grandes abstracionistas E que vendia americanos, mais. e eu disse, Vendia olha, por mais. favor, eu que ainda sou jovem, e Sim. você que está no topo da pirâmide dos Tô. artistas, não se importa de me dar um desenho seu que eu quero apagá-lo? Pois E, é, e o de uma Kooning coisa. diz assim: É, vou-te dar sim, este que vai ser impossível apagá-lo. Ele teve ali pois, pacientemente durante um mês pois a foi. apagar. A Isto pagar. fala imenso do silêncio, por um lado, daí que Sim, depois sim, haja sim. aquelas ligações da Black Mountain, onde está o John Cage, mas também fala desta coisa que é reescrever a história, Sim, apagar de sim, alguma forma o ídolo, o mestre, sim, fazendo sim, sim. novamente, fazendo com outros princípios, com outros preceitos, e dar-nos, como obra de arte, aquilo que foi o apagamento de uma obra antiga. Portanto, há muito esta ideia de citação, muito esta ideia Uhum, de apagar coisas que já deixaram de existir, e nós continuamos a pescar-lhes o olho, a ideia de trazer os objetos do cotidiano para a arte, e uhum. tudo isto que a Manuela passou aqui assim por alto é matéria que nós vamos abordar e que eu acho que dão muitas chaves de leitura para quem for ver uma exposição contemporânea, ter aqui alguns fios de condutores para situar algumas destas questões. Eu não sei se queriam colocar alguma questão. Isto vai ser mais ou menos este o tempo que vamos ter semanalmente Sim, sim. durante, São durante sete sete sessões, aulas, sete portanto vai sessões. haver aqui uma ideia de síntese, mas a Manuela gosta da ideia de participação. Mesmo o blog, não sei se iremos também ter aqui Eu posso pôr, criar um blogzinho. Acho que vale a nós, pena, nós sim. no outro curso, os cinco Tínhamos o sentidos blog. e a arte e as artes, a Manuela tinha lá um blog onde colocava estas Os informações, às vezes PowerPoints. algum conteúdo, sim, pode partilhar às vezes algum conteúdo, que é como muitos dos alunos que fizeram os cinco sentidos e as artes ficaram com ferramentas para Uhum, irem uhum. agora pesquisar por eles próprios. São mundos novos que se abrem. E o mundo da arte contemporânea sendo uma coisa fascinante, porque continuamos a falar de arte, continuamos a falar de o ser humano analisar-se a si mesmo, ou analisar o mundo através da arte como um instrumento e ferramenta. Portanto, e nós vamos percebendo muito do contemporâneo também através da arte. E a ideia dos objetos do cotidiano, é ver uma coisa que muitas vezes é mais horizontal, não há tanta aquela hierarquia de o artista no Uhum, topo da uhum. pirâmide, qualquer um pode ser artista, como o Joseph Beuys disse, é um manifesto político. A ideia de trazer o cotidiano enquanto obra de arte,
dá-nos aqui imensas ferramentas para nós percebermos porque é que hoje chegamos, por exemplo, a Serralvos e temos dúvidas se estamos a olhar para uma obra de arte ou alguém que se esqueceu de uma carteira no chão. E nós, isto é arte, deixa ver Exato. se há legenda. E algumas destas coisas explicam-se por este conteúdo que vai acontecendo ao longo da história, do qual o Duchamp, de facto, tem muita relevância ao enfatizar a ideia, em certo sentido, como Uhum, mais importante do que a própria produção uhum, prática, manual, não é? uhum, São uhum. tudo aqui ferramentas que nos podem ajudar a uma melhor compreensão, entendimento daquilo que é a arte contemporânea, sabendo já de antemão, que não queremos defraudar ninguém, que na arte contemporânea, a dada altura, cada artista é um universo próprio. É verdade, é Eu verdade. sei, eu sei quando fazemos as visitas culturais da Utopia, quando vamos a um museu até ao século XIX, há fios condutores que é mais fácil guiarmos. Sim, 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 mas Quando depois. entramos na arte contemporânea, a É. dada altura, eu que já trabalhei em Serralves, eu sei que nós só conhecemos o universo de um artista a dada altura, quando o próprio artista ou quando um crítico de arte que trabalha sobre o artista nos dá chaves de leitura para compreendermos a obra. Porque é Uhum. tudo tão específico, Sim, 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 são sim. pequenas ilhas, já não há aquelas grandes narrativas, que é típico do pós-moderno, Uhum, aquelas uhum. metanarrativas que nos ajudam a compreender o sentido das coisas, isso deixa de haver. Então, muitas vezes, nós só conhecemos os artistas quando vamos pesquisar o universo deles, o universo de trabalhos, porque às vezes funcionam em circuito fechado. Portanto, o que a Manuel nos vai dar aqui não vai ser uma compreensão em absoluto do que é arte contemporânea, porque isso é contraditório nos termos. A arte Pois contemporânea é. é exatamente havendo pequenas ilhas, a irmos conhecendo aquilo que são o universo de cada artista, mas que eles não caem de paraquedas Exato, exato, desintonizados daquilo que exato. tem sido a história da arte. Exato. E são 7 sessões, vou procurar cronologicamente também, como será de pensar. E pronto, não sei se há mais alguma Não sei coisa. se alguém quer acrescentar alguma coisa ou escrever aí no chat. Se não, para não fugirmos depois muito ao nosso tema, também se tiverem dúvidas, enviem-nos um e-mail ou liguem para a escola E para eu nós também crio o blog ajudarmos e a. terça-feira já lá está o blog. Pronto, Pronto. pronto. E São sete começaremos sessões, uma daqui. hora. É uma maneira também de Começaremos aqui na organizarmos semana. isto. E de eu própria Certo. me organizar. Até me ajuda. Pronto, é isso. E se não há mais nada, não sei. Não, e é mesmo isto que é. É mesmo. Qualquer dúvida, liguem também para a escola ou enviem-nos mensagem e nós procuraremos esclarecer, ajudar a esclarecer. A Manuela é alguém que tem este pensamento fulminante e que cria muitas ligações, ou seja, nós estamos a falar do contemporâneo, mas vamos buscar citações a outras épocas artísticas. Eu acho que isto é o que faz a história da arte ser algo vivo e dinâmico. Portanto, aqui estamos muito bem entregues com a Manuela. Obrigada. Manuel, Obrigada. nós encontramos para a semana, Para esperemos a semana. que com boa audiência e muito obrigado. Muito E obrigada cá eu. vamos Muito nós pelos obrigada caminhos também. do contemporâneo. Claro. E beijinhos para todos. Muito obrigada. Obrigada. E até para Muito a Obrigada. semana. obrigado Adeus. pela Adeus. partilha. Muito Muito boa obrigada. noite. Até para a Beijinhos. semana. Boa Boa noite. noite. Boa Obrigada. noite. Boa noite. Obrigado. E pronto. Adeus, Manuel, muito obrigado mais uma Então, adeus. vez. Boa noite.